Agora eu vou passar a palavra para Claudinha, que é secretária nacional de nucleação do PT. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Eu quero cumprimentar meu companheiro, secretário de organização aqui, Laércio, companheiro Juan, que está coordenando essa mesa, nossa secretária de Juventude, Júlia Sabanai, que representa a Secretaria de Movimentos Populares, e o Paulo, que é o nosso coordenador da Reconexão Periferias. Estender meus cumprimentos ao Arthur e ao Walter, que é diretor da Fundação Perseu Abramo, aqui. Cumprimentar todos os nossos secretários e secretárias de organização dos estados, os secretários de movimentos populares, cumprimentar de forma bem especial os nossos secretários e secretárias de nucleação de todos os estados que estão aqui e os demais companheiros e companheiras que representam organizações, movimentos e instituições da periferia dos movimentos de articulação de base do país inteiro. Primeiro, muito bom estar aqui nesse processo, porque eu acho que nos remete a um desafio que o PT, há algum tempo, não discute, não conversa, né? Então, acho que o debate de reconectar as periferias, ela vem nessa perspectiva, inclusive, da gente poder compreender. E como a Secretaria de Nucleação, apesar dos núcleos não serem uma novidade no PT, porque ele está na nossa fundação, na nossa construção partidária, mas a Secretaria Nacional de Nucleação, o debate atualizado de nucleação é uma novidade no PT. E então eu vou me debruçar muito nessa perspectiva do Reconexão Periferias com o que nós construímos até aqui do Plano Nacional de Nucleação para apresentar para o PT e como é que esse plano se articula com todo esse processo aí do Reconexão Periferias. Então, primeiro, nessa perspectiva de que a cabeça só pensa onde os pés pisam. Então, a partir daí que nós, em dezembro, reunimos os nossos secretários e secretárias de nucleação e em 2 dias de muito debate, de muito acúmulo, de muito conhecimento, porque também o debate da nucleação não é um processo que tem acúmulo, que tem literatura no PT, né? Então, foi um esforço muito grande de construir esse debate a partir também das nossas vivências. Então, é nessa perspectiva que a gente está construindo a nucleação. Então, primeiro, entender o território que nós queremos estar, que nós queremos pisar, né? A partir daí, a gente vai compreender como é que nós vamos atuar nessa perspectiva. Tendo em vista que o PT defende muito fortemente, o Arthur falou muito isso ontem na sua fala, que defender a democracia, né, defender a soberania nacional, defender o povo brasileiro na nossa construção do PT, faz parte dos nossos princípios de construção. E estar no território, estar com as pessoas, compreender esse lugar onde as pessoas vivem, é fundamental para a gente poder definir política pública. Então, a Secretaria de Nucleação, o Plano Nacional de Nucleação, ele começa a partir daí, com a paciência necessária. Eu sei que tem uma expectativa muito grande, tenho muitas dúvidas, entre eles, assim, sobreposição de cargos, sobreposição de espaço, sobreposição de secretaria, e eu acho que a Secretaria de Nucleação, ela é uma secretaria que a gente, inclusive, afirma no nosso plano, que ela é mais do que um setorial. O debate da nucleação é uma política estratégica do PT. E ela não é uma sobreposição sobre as outras secretarias, ela é uma complementação e ela tem capilaridade, assim como as outras secretarias têm. Então, essa perspectiva da complementação
eu acho que é o que nos baseia e é o que nos baliza para esse processo de construção, de integração e de complementação, de compreender o território onde nós queremos atuar. Então, como disse o Trump ao Lula, eu acho que rolou a química, né? Então, a gente tem uma parceria. Eu acho que a gente está conseguindo construir uma parceria legal, também com a Secretaria de Movimentos Populares, principalmente, né, que é com quem nós estamos atuando no dia a dia, e também com a Secretaria de Formação, né, que também tem um papel fundamental nesse processo de articulação da base, assim como a Fundação Perseu Abramo, né, e o Instituto Lula, que a gente está iniciando agora também um diálogo para a gente poder integrar esse debate. Então, a Secretaria de Nucleação, o debate da nucleação, ela vem nessa perspectiva realmente de tentar complementar. Alguém disse ontem, aqui nós não precisamos criar, nós só precisamos fazer a roda girar, né? Então, é nessa perspectiva da gente complementar o que já existe, talvez o que está um pouquinho adormecido lá, mas que tem um monte de companheiros e companheiras, secretarias, a Fundação Perseu Abramo, num esforço aí muito grande de fazer essa conexão para a gente poder fazer a roda girar. Então, o debate da nucleação ela vem nessa perspectiva, da gente poder compreender esse processo. Então, os núcleos, eles estão com essa... Como é que a gente pensa a nossa atuação no território, né? Primeiro, a gente precisa se conhecer, né? Como o nosso próprio slogan e a nossa frase de chegada diz, né? A gente precisa só pensa aquilo que a gente pisa. Não adianta a gente achar que a gente vai pensar algo que a gente não conhece. Então, por exemplo, o debate das periferias é isso. Ontem, por exemplo, a fala da vereadora aqui, da Tainá, ela trouxe um monte de reflexões que eu acho que começa, inclusive, a partir da forma como a gente fala com as pessoas, né? Então, assim, a forma como ela fala com, digamos, aí a galera, né? Toda essa perspectiva também nos coloca no debate de como é que a gente vai chegar nesses espaços. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma discordância quando a gente diz assim, o PT se afastou dos movimentos sociais, o PT se afastou da base, uma discordância em parte. Não é que nós nos afastamos, nós continuamos lá, né? Porque nós continuamos morando na periferia, nós continuamos morando no território, mas nós não estamos conseguindo dialogar com o território. Nós precisamos assumir isso, que nós estamos com muita dificuldade de dialogar com o território. Porque a nossa fala, a nossa narrativa não é mais o que a juventude dialoga, não é mais o que as mulheres dialogam, não é mais o que as pessoas pretas dialogam. Então, tem muito essa diferença de estar lá e de participar do processo de construção. Então, eu acho que é nessa perspectiva que o debate da nucleação nos remete uma grande responsabilidade coletiva no PT, que não é uma responsabilidade única da Secretaria de Nucleação, mas é um processo estratégico da construção, inclusive da vida do PT para as próximas décadas, né? O PT dificilmente terá condições de ser um partido perene, de ser um partido forte, se a gente não se afirmar no dia a dia do território. Então, é nessa perspectiva que eu acho que reconectar as periferias, compreender o território, compreender o lugar onde nós estamos, para que a gente possa falar e dialogar com as pessoas que estão no dia a dia do território, compreendendo as suas realidades, é o necessário. Então, já concluindo, porque ele está aqui já me dizendo aqui, só bem rapidamente assim, o que a gente está pensando do ponto de vista do debate da nucleação. Primeiro, a escuta participativa. Esse é o primeiro processo que nós precisamos compreender como é que a gente vai atuar no território, né? Compreender o território, as suas dores, essa perspectiva que as pessoas estão vivendo. Segundo, a nossa organicidade, né? Os núcleos
como espaços permanentes, integrados ao cotidiano, ao partido e às pessoas. Não basta ter núcleo no cadastro, nós precisamos ter núcleos vivos e dialogando com o território no seu cotidiano. Ter autogestão. Então, nós precisamos ter essa integração, ter autonomia, ter responsabilidade coletiva e protagonismo militante. Hoje, muitos militantes do PT não sabem com quem falar, porque eles não estão ligados a nenhum mandato, eles não estão ligados a ninguém da direção partidária e eles ficam meio aleatório, sem saber com quem dialogar. Então, os núcleos também podem ser esse espaço de diálogo desse militante ou dessa militante que está lá e não sabe com quem dialogar sobre política. Solidariedade e ação comunitária é preciso ter como princípio no dia a dia do território. A transversalidade, como eu já falei, que é a articulação permanente com frentes, com setoriais, com os mandatos, com movimentos sociais e com as secretarias do PT e com o partido como um todo. E a comunicação popular. Eu acho que sem comunicação a gente não consegue falar, não consegue dialogar. Então a palavra já diz tudo. Se não tiver comunicação popular, se nós não falarmos a fala do território, dificilmente nós vamos dialogar. Então, a nucleação ela vem nessa perspectiva e eu acho que o Reconexão Periferia tem muito disso para que a gente possa se complementar. Muito obrigada. Muito obrigado, Claudinha. Achei muito importante alguns pontos que a Claudinha disse, né? Principalmente esses dois tópicos que ela comentou. A cabeça só pensa onde os pés pisam, né? O que é mais importante do que articular com as organizações que estão no território construindo as suas narrativas, as suas possibilidades de vivência, as suas possibilidades de resistência e de resistência, né? Acho que poder dialogar com essas organizações é muito importante e principalmente uma perspectiva que o Reconexão tem dessa perspectiva de fazer a roda girar é de necessariamente não chegar e criar as narrativas, é visibilizar as narrativas e as formas de articulação e de construção que a gente já tem dentro do território. Para que a gente vai criar coisas se as organizações dentro dos territórios, se os coletivos culturais, movimentos sociais já estão construindo esse diálogo com as pessoas que estão dentro do território, né?